Eu, Florence Scovel Shinn, vou lhe ensinar a falar com o dinheiro como se ele fosse uma pessoa viva. Meu nome é Florence Scovel Shinn. E antes que você pense que perdeu seu tempo clicando neste vídeo, deixe-me fazer uma pergunta que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua vida financeira. Você já parou para imaginar que o dinheiro tem vida própria? Que ele não é apenas um pedaço de papel impresso ou números frios numa tela de banco, mas sim uma presença viva que observa, responde e se movimenta de acordo com a maneira como você o trata? Parece estranho, não é? Mas foi justamente essa uma das minhas maiores descobertas quando comecei a ensinar mulheres em plena década de 1920, uma época em que o mundo ainda acreditava que prosperidade era privilégio de poucos e que mulheres deveriam se contentar com migalhas. Eu ousava dizer algo que até hoje parece revolucionário. O dinheiro tem personalidade e ele reage à sua energia. Não como motivação vazia, não como pensamento positivo superficial, mas como lei espiritual, tão real quanto a gravidade, tão exata quanto a matemática divina. E eu não era apenas mais uma autora de autoajuda daquela época. Eu era uma visionária que caminhava contra a maré. Imagine o cenário em que vivi. Estados Unidos vivendo os ecos da Primeira Guerra Mundial. A Grande Depressão devastando famílias inteiras, bancos quebrando, pessoas perdendo tudo, mulheres confinadas a papéis domésticos, sem voz, sem espaço, sem liberdade financeira. E foi justamente nesse momento de caos e desespero coletivo que eu surgi como uma voz diferente, quase profética. Eu afirmava algo que parecia loucura para a época. Antes de tudo mudar no mundo exterior, é preciso mudar a relação interior com o dinheiro. E quando as mulheres me perguntavam, "Mas Florence, como fazemos isso?" Eu respondia com uma simplicidade que chocava. Falem com ele. Falem com o dinheiro como se ele fosse um amigo, um confidente, alguém com quem vocês podem criar intimidade e respeito. O silêncio que se seguia era sempre o mesmo. Olhares de incredulidade. Risos nervosos. Alguns achando que eu havia enlouquecido, mas aquelas que ousaram aplicar o que ensinei, essas mudaram suas vidas em menos de 30 dias. E hoje, mais de 100 anos depois, eu vim até você através desta mensagem para lhe ensinar o mesmo segredo. Porque o mundo mudou. A tecnologia avançou, mas a lei espiritual da abundância permanece exatamente a mesma. E antes que este vídeo termine, você vai aprender. Por que o dinheiro se afasta de você, e não é o que você pensa? As 3 frases exatas que uso para conversar com o dinheiro diariamente. Como transformar cada pagamento de conta em um ato de bênção. A técnica para invocar dinheiro, como quem convida um amigo querido. Histórias reais de mulheres que cancelaram dívidas em semanas. Mas eu preciso que você fique comigo até o final. Porque o que vou revelar não é teoria. É tecnologia espiritual testada por centenas de mulheres que viviam em desespero e hoje vivem em abundância. Então prepare-se, porque você está prestes a descobrir que o dinheiro não é seu inimigo. Ele nunca foi. Ele é apenas um espelho da forma como você trata a si mesmo. Deixe-me contar como descobri esse segredo. Não foi em um livro antigo. Não foi em uma revelação mística enquanto meditava. Foi observando a miséria ao meu redor. Eu via mulheres trabalhando até a exaustão. Economizando cada centavo, planejando obsessivamente, rezando desesperadamente, e ainda assim o dinheiro não vinha. Ou quando vinha, escorria entre os dedos como areia. E eu me perguntava, por que essas mulheres tão dedicadas, tão esforçadas, continuam presas na escassez? Foi então que percebi algo que mudou tudo. Elas trabalhavam muito, mas falavam errado. Vou explicar. A maioria das pessoas vive assim. Pensa muito, fala pouco, reclama bastante.
Elas desejam riqueza no silêncio de seus corações, mas falam escassez o dia inteiro com suas bocas. Dizem coisas como: nunca sobra nada, dinheiro escorre das minhas mãos, o dinheiro vai embora rápido demais, eu nunca tenho sorte com dinheiro, dinheiro não dá em árvore. E eu comecei a chamar isso de insultos espirituais, quase como se fossem ofensas dirigidas a uma pessoa viva. Imagine tratar um amigo assim. Sempre criticando, sempre desconfiando, sempre dizendo que ele não é suficiente, sempre reclamando quando ele aparece. Qual seria a reação desse amigo? Ele se afastaria, é claro. E eu percebi que com o dinheiro acontecia exatamente o mesmo. O dinheiro era como uma presença sensível que escutava cada palavra que saía da boca das pessoas. E quando só escutava insultos, reclamações e desconfiança, ele simplesmente se afastava, não por maldade, mas por lei espiritual. Porque a realidade obedece ao som dominante, não ao desejo secreto, não à esperança silenciosa, mas à palavra repetida com convicção. E foi aí que tive minha grande revelação. Se o dinheiro responde às palavras, então posso ensinar as pessoas a mudarem suas palavras. E se elas mudarem suas palavras, elas mudarão sua realidade. Não em meses, não em anos, mas em semanas. Agora vou destruir uma mentira que provavelmente foi ensinada a você desde criança. O mundo lhe disse que dinheiro vem com sacrifício, que prosperidade é consequência de cansaço, que riqueza exige sofrimento prolongado. Eu lhe digo agora, olhando diretamente em seus olhos através desta tela. Isso não é lei espiritual. Isso é programação cultural. E há uma diferença brutal entre as duas. Lei espiritual é imutável, perfeita, divina. Programação cultural é inventada, limitante, destrutiva. A verdade que descobri é esta: o homem não luta para prosperar, ele se alinha. Pense comigo. Você já viu uma árvore lutando para dar frutos? Você já viu um rio lutando para fluir? Você já viu o sol lutando para brilhar? Não. Porque eles estão alinhados com sua natureza. E quando você está alinhado com a abundância divina, o dinheiro flui naturalmente, sem esforço excessivo, sem esgotamento, sem sacrifício da sua saúde ou da sua paz. O atraso financeiro que você experimenta não é castigo, não é azar, não é porque você não merece, é desalinhamento. E nenhuma quantidade de esforço conserta desalinhamento. Só clareza falada. Deixe-me ser ainda mais direta. Enquanto você apenas pensa sobre dinheiro, nada acontece. Enquanto você apenas se preocupa com dinheiro, nada se move. Mas no exato momento em que você declara com autoridade espiritual, algo invisível começa a se reorganizar. Partículas espirituais começam a se mover. Caminhos começam a se abrir. Provisão começa a correr em sua direção. Não porque o universo finalmente teve pena de você, mas porque você finalmente comandou como alguém que sabe seu direito divino. Agora deixe-me contar 3 histórias que provam que essa lei funciona. Histórias de mulheres reais que vieram até mim em desespero e saíram transformadas. História 1. Margaret, a costureira. Margaret costurava para sobreviver. Trabalhava 14 horas por dia, dedos sangrando nas agulhas, clientes que pagavam tarde ou não pagavam. E o pior, ela odiava o dinheiro. Sempre que recebia algum pagamento, dizia: "Isso não vai durar nada. O dinheiro nunca fica comigo. Eu trabalho tanto e nunca sobra nada." Quando ela veio até mim, eu não dei um plano de negócios. Não ensinei técnicas de costura. Eu dei uma frase e disse: "Margaret, a partir de hoje, cada vez que você receber uma moeda, segure-a na mão, olhe para ela e diga: você é minha amiga fiel. Obrigada por estar comigo. Traga mais da sua família para me visitar.
Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido, mas estava tão desesperada que concordou. Em 3 semanas, algo extraordinário aconteceu. Uma senhora elegante entrou em sua oficina. Disse que havia ouvido falar do trabalho dela. Ofereceu um contrato para costurar vestidos para uma loja no centro da cidade. A renda de Margaret triplicou em menos de um mês. Coincidência? Não. Era o dinheiro respondendo ao novo tratamento que recebia. História 2. Sarah, a viúva. Sarah veio até mim em lágrimas. Viúva. 2 filhos pequenos. Mal conseguia colocar comida na mesa. Ela me disse: Florence, eu já perdi a esperança. Deus me abandonou. Eu segurei suas mãos e disse algo que ela nunca havia escutado. Sarah, Deus não a abandonou, mas você abandonou o dinheiro. Você o trata como inimigo, e inimigos não entram em sua casa. Então dei a ela uma instrução muito simples. Converse com o dinheiro como se fosse seu protetor. Acolha-o como acolheria um amigo fiel que deseja cuidar de você e dos seus filhos. Ela começou a praticar religiosamente. Toda manhã, mesmo sem ter dinheiro na carteira, ela dizia em voz alta: Dinheiro, eu te recebo com amor. Eu sei que você deseja o meu bem e o bem dos meus filhos. Eu abro as portas da minha vida para você. Em menos de 30 dias, parentes distantes que ela nem lembrava ofereceram ajuda. Conseguiu um emprego estável. Uma dívida antiga foi perdoada. Sarah me ligou chorando, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de gratidão. História 3. Rosa, a dona da mercearia. Rosa tinha uma pequena mercearia. Todo final de mês, só lhe restavam moedas. E cada vez que contava aquelas moedas, murmurava palavras de ressentimento. É só isso que tenho. Nunca vai melhorar. Essa vida é uma humilhação. Quando conheceu meus ensinamentos, decidiu fazer diferente. Em vez de amaldiçoar as moedas, ela passou a segurá-las e dizer: Obrigada por estarem comigo. Vocês são a prova de que há um fluxo que não me abandona. Vocês são o início de uma colheita maior. Poucas semanas depois, clientes começaram a aparecer do nada. As vendas aumentaram. Sua mercearia floresceu. E Rosa veio até mim dizendo: Florence, não entendo. Nada mudou no meu trabalho, mas tudo mudou na minha vida. E eu respondi: porque quando você mudou a energia com que se relacionava com o dinheiro, você mudou a energia que emanava para o mundo. E o mundo respondeu em consonância. Agora vou revelar as 3 leis espirituais que governam a relação entre você e o dinheiro. Lei 1. O dinheiro responde à sua vibração. O dinheiro não é surdo, ele não é cego, ele não é insensível, ele é uma manifestação da energia universal. E energia responde à energia. Se você vibra medo, ele se esconde. Se você vibra gratidão, ele se multiplica. Se você vibra dignidade, ele permanece. Isso não é poesia, é física espiritual. Cada palavra que você fala sobre dinheiro emite uma frequência. E o dinheiro, como energia consciente que é, responde a essa frequência. Lei 2. O dinheiro vai onde é amado, mas foge de onde é temido. Pense em alguém que você ama profundamente. Você deseja estar perto dessa pessoa, não é? Agora pense em alguém que sempre te critica, te diminui, te rejeita. Você evita essa pessoa, certo? O dinheiro funciona da mesma forma. Se você o ama, reconhecendo que ele é um canal de bênçãos, ele deseja estar com você. Mas se você o teme, o rejeita, o amaldiçoa, ele se afasta, não por vingança, mas por lei natural. Lei 3. O dinheiro é um espelho da sua autoestima. Esta é talvez a lei mais profunda. O dinheiro reflete o que você acredita sobre si mesmo. Se você se acha indigno, ele confirma essa crença e se mantém escasso. Se você se valoriza, ele responde valorizando você também. Eu vi isso centenas de vezes. Mulheres que começaram a se tratar com mais respeito. Começaram a receber mais dinheiro.
mulheres que pararam de se diminuir. Viram suas rendas aumentarem. Não era coincidência. Era o dinheiro sendo fiel ao espelho. Agora chegou o momento que você esperou desde o início. Vou lhe ensinar exatamente como falar com o dinheiro. Não como metáfora, não como brincadeira, mas como tecnologia espiritual que transforma realidades. Passo 1. Quando o dinheiro chega, agradeça como quem recebe um amigo. Quando você recebe qualquer quantia, seja um salário, um pagamento, até uma moeda encontrada na rua, segure-a por alguns segundos. Olhe para ela e diga em voz alta, sim, em voz alta, obrigado por vir até mim. Você é bem-vindo em minha vida. Eu te recebo como bênção divina. Não faça isso mecanicamente. Sinta gratidão verdadeira, como se um amigo querido tivesse tocado sua campainha. Passo 2. Quando o dinheiro sai, abençoe como quem despede alguém querido. A maioria das pessoas amaldiçoa o dinheiro quando precisa pagar uma conta. Sentem dor, sentem perda, sentem ressentimento. Mas isso equivale a tratar mal um amigo no momento em que ele está saindo da sua casa. Resultado? Ele pensa 2 vezes antes de voltar. Eu ensino diferente. Quando você for pagar uma conta, antes de fazer o pagamento, segure o dinheiro e diga: obrigado, por me servir. Vá e volte multiplicado, Leve minha energia de amor e retorne em forma de abundância. Sara, a viúva, adotou essa prática religiosamente, e ela me disse: Florence, depois que comecei a abençoar o dinheiro ao sair, as contas pareciam pesar menos, e até as situações difíceis se resolviam com mais facilidade. Passo 3. Quando você precisa de dinheiro, convide como quem convida um amigo para jantar. Esta é a parte que mais surpreende as pessoas. Você pode invocar o dinheiro, não como quem suplica, mas como quem convida com confiança e dignidade. Feche os olhos, respire fundo e diga com autoridade: dinheiro, você é bem-vindo em minha vida. Eu te recebo como bênção divina. Entre em minha casa com alegria e permaneça em harmonia. Repita isso 3 vezes pela manhã. 3 vezes antes de dormir. Carmen, uma jovem que vinha de uma família pobre, começou a fazer isso diariamente. Em 3 semanas, recebeu uma bolsa de estudos que parecia impossível. Mais tarde, se tornou professora e multiplicou esse ensinamento para outras jovens. Agora preciso alertá-la sobre os erros que podem cancelar tudo o que você aprendeu. Erro 1. Dizer a frase pela manhã e reclamar à tarde. Muitas pessoas fazem isso. Acordam, fazem a afirmação com entusiasmo. Mas ao meio-dia, quando surge uma conta inesperada, começam a reclamar. Lá vem despesa de novo. Nunca sobra nada. Estou cansada dessa vida. E pronto. Você acabou de cancelar o comando da manhã. É como plantar uma semente e depois pisoteá-la. Guarde sua boca como um templo. Nada saia dela que contradiga sua palavra de fé. Erro 2. Falar com o dinheiro. Mas não acreditar palavras sem fé são como sementes em terra seca. Não adianta dizer, eu te recebo dinheiro, se no fundo você não acredita. A fé não é cega, é certeza espiritual. Você precisa saber que a lei funciona. Como você sabe que o sol vai nascer amanhã? Erro 3. Tratar o dinheiro como amigo, mas tratar a si mesmo como inimigo. Lembre-se da terceira lei. O dinheiro é um espelho da sua autoestima. Se você fala bem com o dinheiro, mas mal de si mesmo, se você abençoa o dinheiro, mas se amaldiçoa, o espelho não consegue refletir abundância, porque você não se considera digno dela. Então aqui está o segredo final. Fale consigo mesmo com o mesmo amor que fala com o dinheiro. Diga, eu sou digno de prosperidade. Eu mereço abundância. Eu sou um canal de bênçãos divinas. Agora vou levá-la a um nível mais profundo. O que estou ensinando não é apenas sobre enriquecer.
é sobre reconexão espiritual. Veja bem, o dinheiro para mim nunca foi apenas papel. Ele é uma das muitas linguagens através das quais a abundância de Deus se expressa no mundo. Quando você fala com o dinheiro, você está, na verdade, se comunicando com a própria fonte da vida, com o fluxo invisível que deseja constantemente se derramar sobre você. Essa visão muda tudo. O dinheiro deixa de ser uma obsessão materialista e passa a ser um símbolo espiritual. Ele é como água, sempre disponível, sempre fluindo, sempre pronto para se renovar. Mas, tal como a água, ele só se aproxima daqueles que abrem espaço, daqueles que constroem um canal limpo, sem bloqueios de medo, de culpa, de ressentimento. Eu sempre disse às minhas alunas: se você acredita que o dinheiro é sujo, ele não virá. Mas se você o trata como uma bênção, ele o abençoará em retorno. E sabe o que acontecia? Mulheres que tinham vergonha de desejar prosperidade começavam a se sentir autorizadas a recebê-la. Mulheres que achavam que espiritualidade e riqueza eram opostos. Descobriam que poderiam ter as duas coisas em harmonia. Porque Deus não é pobre. Deus é abundante. E você, feito à imagem de Deus, também é. O dinheiro é apenas a confirmação física dessa verdade espiritual. Estamos chegando ao final desta jornada, mas não ao fim do seu processo, porque o que você aprendeu aqui não é teoria para ser arquivada, é prática para ser vivida. Então, aqui está meu convite final. Comece hoje, não espere a segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere se sentir pronta. Comece agora. Pegue uma moeda, uma nota, qualquer dinheiro que você tenha, segure na mão e diga em voz alta: você é minha amiga. Obrigado por estar comigo. Traga mais da sua família para me visitar. Sinta a estranheza inicial, é normal. Mas não desista, porque essa estranheza é apenas resistência da velha programação tentando se manter viva. Pratique por 30 dias. Faça disso um ritual sagrado. Toda manhã ao acordar, converse com o dinheiro. Toda vez que pagar uma conta, abençoe o dinheiro. Toda noite antes de dormir, convide o dinheiro. Em 30 dias, você não será mais a mesma pessoa. Não porque o dinheiro mudou, mas porque você mudou. Compartilhe sua história e quando os milagres começarem, porque vão começar, não guarde para si. Compartilhe nos comentários. Conte para seus amigos, inspire outras pessoas. Porque cada vez que alguém testemunha sua transformação, abre espaço para que outra pessoa encontre coragem de iniciar o mesmo caminho. Antes de nos despedirmos, quero que você feche os olhos por um momento. Visualize o dinheiro como uma pessoa à sua frente. Como ele estaria olhando para você neste momento? Com desconfiança? Porque sempre ouviu suas queixas? Ou com carinho? Porque tem sido acolhido? O que você gostaria de dizer a ele agora? Talvez seja a hora de pedir desculpas pelas palavras duras do passado. Talvez seja o momento de abrir os braços e dizer: eu te recebo como bênção. Eu reconheço que você é um presente divino. Eu te convido a permanecer em minha vida. Diga isso agora, em voz alta, com seu coração aberto. E saiba que no momento em que você faz isso, algo no universo se reorganiza. Caminhos se abrem. Portas se destrancam. Provisão começa a correr em sua direção. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Eu sou Florence Scovel Shinn. E vim através do tempo para lhe lembrar de algo que você sempre soube, mas esqueceu. A abundância não é privilégio de alguns. É direito de todos. E cada pessoa que desperta para essa verdade se torna um farol de possibilidades. Você também pode ser esse farol. Você também pode ser o exemplo vivo de que é possível transformar escassez em prosperidade, medo em confiança, culpa em gratidão.
Basta começar a falar com o dinheiro como quem fala com um velho amigo. E a vida, em sua generosidade infinita, fará o resto. Se esta mensagem tocou seu coração, faça 3 coisas agora. 1. Escreva nos comentários: dinheiro, você é bem-vindo em minha vida. Isso não é engajamento, é ativação espiritual. 2. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Sua transformação pode ser a centelha que acende esperança na vida de outra pessoa. 3. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que transformam vidas, porque assim como minhas alunas inspiravam umas às outras há 100 anos, você também pode inspirar quem está ao seu redor hoje. E juntos podemos criar um movimento de abundância que ultrapassa fronteiras, atravessa gerações e prova que o dinheiro, quando tratado como amigo, pode ser um canal de bênçãos infinitas. A lei não falha. E assim é.